Meu abusador não é um monstro. Ô Elisiara, tá louca, né? Como assim meu abusador não é um monstro? Não, o cara é um monstro. Não, quem faz isso não é homem de verdade. Quem faz isso é um monstro, é um sócio, não sei o quê. Esse é o discurso dos adultos que a gente vê na rede social, na conversa diária entre as pessoas. E aí você deve se questionar, né? Como assim? Aí aparece um texto rodando na rede social dizendo que meu abusador não é um monstro. Eu vou contar pra você o que tem a ver isso. Por que abusadores não são monstros? Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Elisiara Rocha. Eu sou terapeuta e educadora em sexualidade. E cada vez mais tem recebido demanda de mulheres adultas que viveram algum tipo de violência sexual na infância. Então é um assunto que a gente precisa falar. E no Rio Grande do Sul aconteceu um caso de uma menina de 5 anos que foi abusada dentro de um supermercado. Ela tinha acabado de se distanciar da mãe para olhar algumas prateleiras e esse senhor, né, chegou e abusou dela dentro do mercado. E esse tema veio novamente, né, à tona para discussão. E eu achei incrível essa análise desse texto da Natália, porque realmente é o que acontece. Eu vou ajudar você a entender, porque um monstro não é um abusador. Quando a gente fala em monstro para uma criança, qual é a imagem que essa criança tem? Aquele bicho horrendo, né? Com aquelas garras enormes, com aqueles dentes afiados, com aqueles olhos esbugalhados, que ela tem pavor, né? Que ela tem pânico. E o que acontece? O monstro, ele tá no imaginário da criança. Ele não tá no mundo real. Quando uma criança tem medo de um monstro, quando ela se depara com um imaginário dela com esse monstro, ela recorre a um adulto. Esse adulto, com um abraço, com um afago ou com um cobertor, manda esse monstro embora. E o que acontece? Na vida real, abusadores são pessoas comuns, pessoas como eu, como você, e que muitas realmente são as pessoas mais próximas da criança. Ou seja, eu estou falando de pais, de avós, de tios, de vizinhos. Esses são os abusadores na grande parte das vezes. E eu pergunto para você, esse abusador tem garras? Tem olhos enormes? Tem dentes afiados? Esses abusadores causam esse pavor na criança, né? Eles são um monstro? Não. Então, quando a gente fala para uma criança ou perto dela que um abusador é um monstro, ela não consegue associar o abusador real com esse monstro que ela tem no seu imaginário. Então, como que eu vou entender que um abusador tá me fazendo mal, tá me fazendo alguma coisa que não é tão legal, tá fazendo uma coisa que vai me violar contra o meu consentimento, tá fazendo uma coisa que vai me trazer marcas para uma vida inteira, se ele é um monstro. Só que se abusador é um monstro, então o meu pai, o meu avô, o meu tio, o meu vizinho que me abusa não é um abusador, né? Ele não é um monstro. Ele não tem garras afiadas. Ele não vai aparecer saindo de dentro do meu armário com aquela cara assustadora. Não vai. Então a criança não sabe distinguir o real do imaginário. Então quando a gente fala para uma criança que um abusador é um monstro, ou perto dela que o abusador é um monstro, ela não consegue distinguir o real do imaginário. Então ela vai continuar sofrendo o abuso, porque ela não consegue enxergar aquela pessoa como sendo alguém que vai lhe causar mal. Se ele não é um monstro, ele não é um abusador. Se ele não é um abusador, o que ele está fazendo comigo está correto.
Então vamos pensar sempre em como a criança percebe isso, né? Em como a criança usa o imaginário. E a gente precisa falar a linguagem da criança para poder proteger ela disso. Certo? Eu quero convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais. Em todas você me encontra como Lisiara Rocha Oficial, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para o maior número de pessoas que você puder, porque é muito importante que a gente fale isso, as pessoas precisam se conscientizar. A gente está falando de um assunto muito sério, que 80% dos casos de violência sexual contra a infância acontecem por familiares, pais, avós, tios, pessoas próximas da criança com a qual ela tem um carinho e que ela não enxerga como um monstro, tá? Então vamos mudar esse discurso aí. Dá um like aí, manda para todo mundo, me ajuda a mandar esse material porque esse é muito importante pra gente prevenir, tá bom? Ó, um mega beijo pra você e até um próximo vídeo. Tchau!